Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos, Centro Espíritas Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco presentes. E antes de nós reiniciarmos o estudo, muito importante é aquele momento em que o nosso pensamento passa a ficar focado no agora, no presente. Com muita regularidade, nós não vivenciamos o momento do agora. Nós ficamos focados no passado. Que possamos nessa noite a nossa atenção voltada ao estudo, já que o estudo das obras espíritas liberta o nosso pensamento, clareia os nossos horizontes mentais e nos faz enxergar a vida na sua real plenitude. Possamos nessa noite, devidamente identificados com as lições que emanam da nossa doutrina, renovarmos o nosso pensamento, as nossas convicções, as nossas verdades que nós consideramos como sendo absolutas, para que nesse processo de renovação mental possamos renovar a nossa vida, a nossa existência, sempre buscando o melhor. Que assim seja. Gente, livro No Mundo Maior, capítulo de número 16, intitulado Alienados Mentais. Olha só que título forte, hein? Então aqui nós vamos falar a respeito da alienação mental. Esse livro, como um todo, aborda esse tema, o tema da saúde mental. Só que nesse 16, André Luiz, juntamente com o mentor Calderaro, eles vão visitar um sanatório, um manicômio, um hospício, coisa que nos dias de hoje já não existe mais. Não sei se vocês sabem, mas por lei não se pode mais segregar as pessoas num ambiente como um manicômio, como um hospício. Existe o SUS e existem núcleos dentro do SUS que fazem, que se dedicam ao tratamento da saúde mental dos indivíduos, né? O CAPS, por exemplo, é um desses exemplos. Mas na época de André Luiz, isso daqui, né, antes da década de 50 começar, 1946, 1947, isso era muito comum. Inclusive aqui em Barbacena, em Minas Gerais, existiu o maior hospital psiquiátrico do país, né? Hoje já desativado. Bom, André Luiz, junto com Calderaro, foram visitar um sanatório. E André Luiz já começa dizendo aqui que essa visita antecedia a visita dele às cavernas de sofrimento. Conforme a gente já vem falando aí há alguns capítulos, André Luiz estava doido para visitar uma dessas cavernas do sofrimento, localizada em regiões inferiores do plano espiritual. E ele estava se preparando para isso, ansioso para verificar como era aquele tipo de ambiente. Antes de chegar a essas cavernas do sofrimento, Calderaro, que era o orientador de André Luiz, achou por bem conduzi-lo a um hospício, que ele não fala o nome, ele não fala a cidade, mas fala que era de grandes proporções. E antes de chegarem lá, Calderaro começa a orientar André Luiz com relação à chamada loucura. E ele diz uma coisa interessantíssima aqui, ó. Exceto os casos orgânicos, ou seja, os casos em que o cérebro está de alguma maneira afetado, o louco é alguém que forçou a libertação das lutas terrestres por indisciplina ou por ignorância. Então olha que coisa interessante aqui que a gente está vendo aqui.
tirando aqueles casos em que o cérebro físico está de alguma maneira afetado, o indivíduo que se aliena da realidade, que é considerado aqui como sendo louco, é aquele que de alguma forma não quis encarar as situações do dia a dia, não quis encarar as lutas do cotidiano, as dificuldades, os desafios, e buscou, por isso, se afastar da realidade, voluntariamente. Daqui a pouco Calderaro, inclusive, entra um pouquinho mais nesse tema. E ele continua: a autoeliminação da harmonia mental é como se fosse um suicídio habilmente dissimulado. Então, o indivíduo que busca fugir da realidade, aquele que não encara as dificuldades e os problemas, aquele que não aceita, que se rebela, e com isso destrói a sua harmonia mental perante os códigos divinos, ele é considerado como sendo suicidado. Claro que é um suicídio indireto, não aquele suicídio clássico que a gente conhece, porque ele busca, dissimular o suicídio através da autoeliminação da harmonia mental. Diante da dor, diante dos desafios, diante da morte de entes queridos, milhares de pessoas desistem da vida e se rendem à perturbação. Com isso, conduzindo-se à própria morte. Olha a gravidade da situação. Vocês vão reparar que nesse capítulo como um todo, Calderaro sempre volta àquela questão do indivíduo que não encara a realidade da vida, do indivíduo que não aceita as circunstâncias da existência, da pessoa que não aceita a morte, da pessoa que não aceita os desafios, da pessoa que não aceita a luta. E aí, voluntariamente, ela negando tudo isso, ela entra em estado de desarmonia, desintegração da saúde mental. Vocês vão ver que vira e mexe, ele vai voltar nesse tema. Importante, de início são descontentes ou desesperados, que passam despercebidos até mesmo de familiares e amigos. Olha que lição que isso traz para nós, porque nós podemos nos enquadrar no presente momento agora numa situação como essa, de descontentamento com relação a alguma coisa, ou de desespero com relação a alguma situação. Ou se nós não estamos assim, podemos conhecer alguém dentro da nossa casa, ou alguém fora da nossa casa, um amigo, sei lá, algum companheiro de trabalho, que se encontra nesse estado de descontentamento ou desespero, que a gente às vezes leva assim, como se fosse algo normal e algo comum, que não é preciso dar muita atenção. Porém, Calderaro considera esses estados de descontentamento ou desespero como sendo sementes, como sendo o início do processo de destruição da harmonia mental da pessoa. Então, a autoobservação aqui é muito importante. Por quê? Problemas todos nós passamos. Desafios existem aos montes na nossa vida. Problemas relacionados com saúde, idem. Morte de gente querida acontece sempre. Cuidado para não cairmos em estados crônicos de desespero ou descontentamento, porque isso aí pode ser o início de um processo de desarmonização da nossa mente. E ele fala que isso, pouco a pouco, essas pessoas transformam-se em doentes mentais de variadas gradações e de cura quase que impossível de imediato. A desobediência às leis divinas arruina o corpo, pouco a pouco, deixando-os aflitos e semi-mortos, vivendo um verdadeiro inferno.
Então, ainda em vida, encarnado, o indivíduo ele pode estar vivendo um verdadeiro inferno dentro de si. Sendo que em boa parte desses casos, esse inferno aqui, oriundo-se, vem da não aceitação das situações da vida que ele está vivendo, que ele está passando. Essa rebeldia é que gera todo esse estado aqui de inconformação, de destruição da harmonia mental da pessoa. Até aqui. Antes deles entrarem no hospício, dúvidas? Fala, Maria. Essa desarmonia que você acabou de falar, ela leva a uma brecha. Abre uma brecha. Sim. E essa brecha vem aqueles espíritos que estão em sintonia. Conclusão, gera uma depressão, uma falta de tudo. E o que acontece? O suicídio. Exato. Então a gente vê que é um processo que acontece por etapas. Porque nunca podemos deixar de desconsiderar a ação de espíritos obsessores no âmbito das nossas vidas. E como nós agora estamos buscando uma conduta melhor, antes talvez nem tanto. Quando eu falo antes, é no passado recente ou no passado remoto. Às vezes, por conta da nossa ignorância, por conta do nosso orgulho, nós destruímos ou incomodamos a vida de muita gente. E dessas muitas pessoas que nós prejudicamos no passado, algumas perdoaram, ótimo para elas, outras não. E às vezes elas buscam só aquele momento, como você mesmo disse, de inconformação, de rebeldia, de revolta, essa brechazinha que a gente abre no nosso psiquismo, para eles começarem a implantar ali as sementes de um processo obsessivo, que pode se agravar ao longo do tempo, e levando a processos terríveis de desequilíbrio mental e orgânico. A gente vai ver aqui, inclusive, um caso terrível de obsessão que André Luiz retrata nesse hospício aqui. Certo? Vamos entrar no sanatório? Então vamos entrar no sanatório. André e Calderaro entram naquele local, como disse, muito grande, vasto, dedicado a orientar e tratar indivíduos que estavam portadores de desarmonia mental. E eles já entram logo no pavilhão das mulheres. O local era dividido em local feminino, local masculino. E já chama a atenção de André Luiz a quantidade imensa de mulheres que estavam em processo de desequilíbrio lá naquele ambiente. E ele se depara com uma situação aqui que ele descreve para a gente, que a gente intitula como sendo o caso da Marquesa. Marquesa? Ué, Daniel, mas peraí, a Marquesa não é uma pessoa da nobreza? Sim, mas naquele sanatório existia uma, entre aspas, Marquesa. André Luiz descreve como sendo uma senhora de cabelos bem branquinhos, com aquele roupão branco do hospital, mas que ela considerava como sendo a roupagem de uma nobre. E ela andava como se fosse uma nobre. E ela falava como se fosse uma nobre. Ela é internada. E ela falava da seguinte maneira: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa aqui por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. E aí abaixou a voz, como se ela estivesse temendo espiões. O imperador está interessado no meu caso. Vai punir todas as pessoas que estão me segregando aqui por interesse financeiro. E aí começa a gritar: todos pagarão, todos pagarão. André viu essa senhora dessa maneira, nesse caso. E ele ficou então aflito de ver justamente isso que você falou, Maria, a quantidade de espíritos obsessores rodeando aquela mulher. E ele quis até parar para verificar alguma coisa a mais daquele caso, buscar mais informações, talvez até mesmo ajudá-la. E Calderaro não permitiu. Calderaro seguiu em frente, falou: André, aqui
Existe um processo expiatório muito difícil. Nós não vamos conseguir ajudar essa nossa irmã de maneira imediata. Pouquíssima coisa poderemos fazer. E ele comenta que esse sofrimento expiatório se deve ao caso daquela pessoa que se alienou da realidade e que passa a viver mentalmente no passado. Olha a explicação do caso dessa marquesa. Era uma mulher brasileira, naquela época não tinha império mais aqui no Brasil, estava lá internada no sanatório porque ela se acreditava uma pessoa da corte. E de onde que ela tirou isso da cabeça? Sabe de onde que ela tirou isso do passado? Exato, do passado dela. Ela realmente havia sido uma marquesa em vida passada. Realmente ela havia envergado aquelas roupagens belíssimas, mas abusou do poder, abusou da vaidade, do orgulho, prejudicou um sem número de pessoas. E, nobre ou não, todo mundo desencarna, não é? Ela desencarnou. Possivelmente passou por momentos difíceis demais na região espiritual e veio a reencarnar aqui no Brasil. Ou novamente no Brasil, pode ter sido uma marquesa daqui mesmo, na época do primeiro e segundo império, reinado, né? Não sabemos. Só que reencarnou em situações difíceis. Talvez uma família pobre, faltando todos os recursos, justamente para poder desenvolver em si a humildade, baixar a crista, combater o orgulho. Só que Calderaro comenta que logo nas primeiras provações mais difíceis, mais rudes, ela capitulou, ela desistiu. E assim, de pouco em pouco, ela começou a viver mentalmente nas regiões inferiores da mente, onde estão os depósitos do passado. E passou a vivenciar aquela existência que para ela foi a melhor, a existência como marquesa. Naquela época não existia o tratamento que existe nos dias de hoje. Possivelmente a família não aguentou e a segregou num ambiente de sanatório. E a gente às vezes vê em filmes, ou em livros, ou até casos do nosso conhecimento, pessoas que se dizem de outra personalidade, que afirmam que foram reis, que foram rainhas, que foi um cientista famoso e vivenciam isso na existência. Vai que não foram mesmo, né? O Raul Teixeira conta a história muito interessante, em que certa feita ele foi fazer uma palestra numa grande capital aqui do Brasil, que ele não fala o nome. Ele estava sendo conduzido dentro de um veículo para, antes da palestra, ir almoçar no restaurante. Pararam no sinal. Quando ele olha assim do lado, viu uma senhora, uma mulher, uma moradora de rua, toda suja, com as roupas todas esfarrapadas, fuçando a lata de lixo para poder encontrar alguma coisa para comer. Ele olhou aquilo tocou ele profundamente. Foram para o restaurante. E ele não conseguia comer, imaginando, revivenciando aquela cena, rememorando aquela cena que ele havia visto. Nisso apareceu o espírito Camilo, que o orientava. Ele falou assim: Raul, aquela mulher lá foi no passado um político poderosíssimo aqui do país, que utilizou a sua condição de poder, e nessa condição de poder ele prejudicou muita gente. Tinha as condições de estabelecer o bem-estar de milhares de pessoas, resolveu fazer o oposto, prejudicou muita gente por conta da ganância. Reencarnou envergando um traje feminino, em situação de extrema pobreza, remexendo uma lata de lixo para encontrar alguma coisa para poder comer. Por conta, sabe-se lá de qual magnetismo, aquela mulher, ela se situava ali justamente naquela esquina daquela avenida que tinha o nome dele,
no passado. Que coisa. Quantas vezes a gente observa irmãos nossos aí na rua, andando aos andrajos, fuçando latas de lixo e conversando, sabe-se lá com quem? Gente invisível. Quantos às vezes postando, né, uma atitude nobre, né? Eu já contei isso para vocês. A minha mãe costumava contar para mim uma história de um morador de rua lá em Alfenas que não aceitava comida da mão de ninguém, que andava empertigado, nariz empinado, com aquelas roupas todas esfarrapadas, todo arrogante. Só para comer, ele fuçava lá, mas não aceitava comida da mão de ninguém. Vai saber quem foi essa personalidade no passado, que estava passando por aquela provação difícil. Quem sabe até ele rememorava aqueles momentos de glória, de Fausto, de abundância, que hoje se converteram em miséria, dor e sofrimento. Esse foi o caso da Marquesa. Perguntas? Comentários? Observações? Achei interessante o mecanismo aqui, viu? O mecanismo dela negar o presente, dela não aceitar e ela acessar memórias do passado. E ela vivia naquele hospício ali como se ela fosse realmente uma marquesa. Né? Daniel, sim. Eu acho que pode ser um gatilho de autodefesa do psiquismo dela em relembrar o passado, que ela era gloriosa, para superar a dor do momento. É a tal não aceitação do Antônio Carlos, é rebeldia. Qual que era a situação dela agora? Era uma situação de pobreza, uma situação de penúria, para que através das dificuldades ela pudesse, né, remexer a sua mente, renovar os seus conceitos e os seus valores, para que ela pudesse avançar espiritualmente. Só que ela negou tudo isso, a revolta. E é justamente através da revolta que ela se refugiou no passado. A mente dela foi lá para o passado e passou a viver esse passado que já não existia mais. Na hora do desencarne, o espírito dessa senhora, da Marquesa, o que ele leva dessa vida presente dela, que era completamente... Muito provavelmente, se ela desencarnar nesse grau de desajuste, ela vai permanecer desajustada no pós-desencarne. Durante um tempo mais ou menos prolongado, que não dá para a gente precisar, porque depende muito do quê? Da conduta do indivíduo em aceitar a retificação que vem através das leis divinas. Caso não haja essa aceitação, a pessoa pode ficar num tempo indefinido, não eterno, indefinido numa situação como essa. E se torna um verdadeiro, não é que ela se torna, ela leva esse desequilíbrio mental para as regiões de pós-túmulo. E fica um ciclo isso, E depois fica, tem carne igual. né, através da dor, do embate da dor, no futuro, essa pessoa, ela vai realmente aceitar as situações e ela vai voltar a ficar com aquela flexibilidade mental para, em aceitar as situações, passar a ver uma vida mais ou menos normal. E aonde está a definição? O esquecimento do passado? Ela não esqueceu o passado. Realmente. Inconscientemente. Ela não esqueceu. Ela podia não se lembrar de detalhes, de nomes, né, de locais, de época, de datas, mas a condição interior dela, né, ela se lembrava de maneira inconsciente. Talvez, antes dela entrar nesse desequilíbrio mental, quando ela estava passando por aquelas situações difíceis da vida, e quando ela viu, sei lá, né, em alguma revista ou em algum livro, as descrições da nobreza, ela pensou, nossa, olha eu aqui. Queria viver dessa maneira, desse modo aqui. E aí, indiretamente, inconscientemente, ela começou a relembrar as suas condições do passado. Esqueceu de viver o presente, que era o que importava, e passou a viver um passado que já não existia mais.
E esse é um dos objetivos da reencarnação? Esse é um dos objetivos da reencarnação. Fazer com que a pessoa, ela entre em contato com momentos, com situações, a fim dela reavaliar conceitos, atitudes e pensamentos. Porque o objetivo da reencarnação é sempre a renovação para fins de crescimento espiritual. Sempre. Todos nós reencarnamos objetivando isso daí. Quando vem a revolta, acontecem situações como essa. Se ela tomar consciência lá nas colônias dessa situação, ela pode pedir ou ser imposta uma outra reencarnação para dar uma outra oportunidade para ela. Uma outra oportunidade para ela. Aí talvez ela já viesse com uma outra consciência. Pode ser que numa futura existência, depois, porque queira ou não queira, ela estava alienada mental, mas tudo é experiência para o espírito. Ela estava arquivando aquelas experiências todas ali de dificuldade. Queira ou não queira, estava. Então, desencarnando, sendo recolhida a alguma colônia, possivelmente passando muito tempo num estado de perturbação mental, ela ia pedir ou para reencarnar novamente, numa condição de dificuldade, sofrimento, ou escolherem por ela, caso ela não tivesse condições de escolher. Aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Realmente, porque aí é uma coisa imposta. Quando a pessoa aceita voluntariamente, é mais fácil em ela reencarnando, ela aproveitar mais ou menos bem a situação. Mas quando ela não tem condição de escolher e escolhem por ela, aí a revolta vem com mais facilidade. Difícil. Quer dizer, as situações de loucura se estendem no pós-morte. O doutor Inácio Ferreira, ele durante muitos anos ele foi psiquiatra do Sanatório Espírita de Uberaba. E ele utilizava muito mais as técnicas de abordagem espíritas para tratamento dos pacientes do que a própria psiquiatria em si. Ele falava que rendia muito mais até. Tanto que reuniões mediúnicas eram feitas dentro do sanatório. Obsessores dos pacientes eram levados até lá e eram esclarecidos, retirados das suas, entre aspas, vítimas. Interessante que quando o doutor Inácio Ferreira desencarnou e foi se situar no plano espiritual, tão logo ele se equilibrou, qual foi a função dele lá? Ser diretor de um hospital no plano espiritual. Meio psiquiátrico. Um hospital fundado por Eurípides Barçanufo, que acolhia, a especialidade era acolher espíritas que desencarnavam em situação aflitiva, meio tendendo para a loucura. Ele costumava até falar, a vida inteira encarnado eu trabalhei com loucos, desencarnado continuou a trabalhar com loucos. Meu destino é esse mesmo, não adianta. Missão, né? Sim, sem dúvida. Fala. Eu estou pensando aqui uma dúvida. A psiquiatria, a medicina, ela cuida. A gente tem vários estudos da depressão, mais a variação de dopamina, dos hormônios, endorfina, serotonina, cortisol. E tem pessoas, vamos dizer, que afetam o córtex frontal, mas a partir da medicina. O equilíbrio, vamos dizer, quando a medicina, essa convencional, puder agir junto, como você citou agora, para equilibrar, vamos dizer, a espiritualidade ela consegue equilibrar essa parte física dos hormônios, do córtex. Sem sombra de dúvida. Sabe por quê, Olivia? O que a psiquiatria faz hoje, são louváveis os esforços da psiquiatria. É importante a gente ressaltar isso. É porque boa parte ainda da medicina e da ciência ainda não considera a existência do elemento espiritual. Então eles fazem os melhores esforços possíveis a fim de fazer com que haja uma certa qualidade de vida das pessoas. Isso é louvável e realmente a pessoa tem que procurar esse tipo de tratamento. Só que a pessoa é um espírito encarnado. E tudo aquilo que existe de desarranjo e desajuste no cérebro de uma pessoa é porque vem do plano espiritual, vem dela, de espírito encarnado. A partir do momento que houver uma conciliação entre o tratamento espiritual e o tratamento de ordem física, os resultados serão os melhores possíveis. Porque melhorando o espiritual, automaticamente o físico responde. Então o tratamento físico no futuro, ele vai ser um tratamento mais de suporte.
para, vamos dizer assim, tirar o indivíduo de uma crise, de uma dificuldade mais imediata. Mas o verdadeiro tratamento será o de ordem espiritual, acessando o espírito. Só mais uma pergunta, então, Pode falar. quando a gente fala, quando a gente leva a vibração nossa em oração, né, com a caridade, com o amor, a gente vê muitas coisas falando que naturalmente você consegue melhorar os seus níveis, né, dos hormônios bons. Né? Isso já foi até medido. Né? O indivíduo que tem uma conduta de vida mais otimista e mais espiritualizada, isso facilita demais a própria harmonização orgânica. O corpo nosso, pesadão, nada mais é do que um reflexo da atividade espiritual. Nada mais é. Ah, mas foi falado aqui daqueles casos de loucura em que o cérebro já vem com defeito, casos orgânicos. Tá, mas por que o cérebro veio com defeito? Quem construiu aquele cérebro no processo de reencarnação? Se não o próprio espírito que falhou no passado. Então tudo é espírito. Tudo é espírito. No momento em que a ciência como um todo compreender isso, né, e ela vai compreender, sabe de que jeito? Quando os desencarnados começarem a se comunicar através de aparelhagens, coisa que já está acontecendo, só que ainda não disseminou. Quando eles começarem a se comunicar de maneira mais ampla, mostrando, ó, nós estamos vivos aqui, quando um cientista bambambam desencarnado começar a se comunicar com cientistas amigos deles encarnados aqui, e a ciência, poxa, existe mesmo esse negócio de alma, aí vai haver toda uma revolução no conceito de doença e na abordagem das doenças. A transcomunicação instrumental, coisa que já existe, desde a década de 50 do século passado, de 1950 para cá, né? E tem se avolumado, muitos estudos conscienciosos têm sido feitos na parte da transcomunicação instrumental. Daniel, Fala. A Joana de Ângeles, ela diz que no futuro próximo, a ciência vai cuidar do ser como um ser holístico. Sim, integral. Que é espírito todo mente, tudo junto. Exato. E aí vai ser um equilíbrio total. Perfeito. Num futuro que ela diz que não vai demorar muito não, porque a medicina, ela já está cuidando das pessoas, principalmente aqueles médicos que são espíritas, que são espiritualistas, eles já estão todos envolvidos nisso. Perfeito, quer dizer, já está chegando. Mesmo porque nós aqui estamos já às portas de sermos um planeta de regeneração. Então, obviamente, muitos paradigmas têm que cair e outros novos têm que levantar. A questão da sobrevivência após a morte, da existência de uma alma, é crucial para a mudança da sociedade como um todo. Certo? A própria conduta espírita no trato dos desequilíbrios mentais. Olha quantos benefícios a doutrina espírita trouxe e vem trazendo no trato dos problemas da mente. Quantos indivíduos que no passado eles eram internados com camisa de força porque tinham uma mediunidade desequilibrada. Porque estavam passando por um processo obsessivo agressivo. E como não se tinha muito mecanismo de agir nessas pessoas, era sanatório. Levava e ficava lá, né, num depósito humano praticamente. Veio o Espiritismo através da evangelioterapia. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Juntos, evangelioterapia. Nós estamos saneando a nossa mente aqui. Nós estamos nos equilibrando mentalmente. Quem é aqui que pode se considerar como mentalmente equilibrado 100%? Eu não sei se algum aqui se considera 100% mentalmente equilibradíssimo. Ainda bem que não tem mais hospício. Né? Não é verdade? Então, o quanto que a doutrina espírita nos ajuda nesse processo de equilíbrio, quando nós compreendemos a questão do porquê da existência, quantas revoltas foram amenizadas, né? Quando você estava lá com a briga com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, naquele processo terrível, naquele verdadeiro inferno no lar, de repente veio a doutrina espírita falar: vocês estão juntos, não é por obra do acaso, é que existe um planejamento reencarnatório.
E os inimigos de hoje, essa inimizade foi construída no passado. Então, ou acontece uma renovação de sentimentos no agora, ou o negócio vai se arrastar no futuro. Quantos processos de tormentos na família foram amenizados e anulados por conta dessa simples mensagem espiritual? Não é? Eu, quando desencarnar, se eu tiver algum mérito de planejar alguma coisa para minha futura encarnação, eu te falei, eu quero pedir para renascer em família espírita de novo. Eu quero isso. Se eu tiver algum mérito para pedir alguma coisa, meu mentor falar assim: Daniel, você pode pedir uma coisa só, né? O resto não, uma coisa só. Eu quero renascer em família espírita de novo. Faz a diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muito. Aliás, quem renasce em família espírita, você pode ver em 100% dos casos, você vê um que é por mérito. 99% é porque é um sujeito bem endividado, que desde cedinho já tem que travar contato com a doutrina para não cair mais. Mais ou menos assim. Bom, deixaram a Marquesa de lado, foram vendo outros casos. Aí André Luiz chegou a ver uma mulher em crise de nervos. A situação é a seguinte: não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento em que sobressaía curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, não vou voltar nunca. A enfermeira chegava toda solista: mas fulana, é teu marido, ele veio aqui te visitar, vamos até o teu quarto, vamos até o guarda-roupa, colocar uma roupinha mais bonita. Você não sente falta dele? Jamais. Bradava demente, com um espantoso semblante de angústia: não quero vê-lo, odeio, odeio, com tudo que lhe pertence. Então ela foi internada lá por ter crises de nervos, né? O foco das crises de nervo era o marido, né? E aí ele estirou o corpo, caiu numa crise, teve que ser atendida. Essa é a história da mulher em crise de nervos. Aliás, dizem as esposas que boa parte dos problemas dela se devem ao marido. Não sei se isso é verdade. Vice-versa, né? Não sei. André Luiz novamente quis passar pela situação, né? Avaliar, observar, tentar ajudar. Caldeirão falou assim: pouco podemos fazer de imediato para remediar o mal. Aí ele fala, novamente ele volta: excetuando-se os casos como de invasão microbiana no cérebro, 90% dos casos de loucura se deve a faltas graves praticadas no passado. Olha só, você pegar 10 casos de desequilíbrio mental, um deles tem um porquê orgânico, cerebral, físico. Os outros 9, qual que é a causa? Deve-se a faltas graves que praticamos no passado. Pode falar. Esse também, se ele tem alguma você for coisa ver, no cérebro, se for lá escarafunchar bem, né? É. Esse que tem o cérebro atormentado, fisicamente falando, Fisicamente, é porque construiu o cérebro de daquele alguma jeito. forma, não Por usou conta bem do o passado. cérebro lá atrás. Não usou o cérebro bem lá Então, atrás. Tudo é espírito. é 10 por 10. 10 por 10. Tudo é espírito. Mas os 90% são as pessoas que erraram muito no passado. São consequências das faltas graves. E ele continua. Desses 90%, claro que existem aqueles casos de provação, né? O indivíduo cai, por exemplo, num processo obsessivo grave. Casos de provação. Que são alguns, dentro dos 90%. Só que a maior parte dos 90%, isso é grave. Isso é grave. A maior parte dos 90% de pessoas que se desequilibraram mentalmente são aquelas que se revoltaram ante os desígnios superiores, ante as leis divinas, que, por exemplo, forçaram a aproximação da pessoa com algum inimigo do passado, que veio na forma de parente,
ou que veio na forma de marido, ou que veio na forma de esposa. Vocês notaram o caso da mulher aqui? Né? Com ataque de nervos, que não queria ver o marido nem pintado de ouro e nada que pertencesse a ele. Aí a gente questiona, né? Como é que uma mulher dessa foi casar então com ele? Por quê? Vocês sabem como? A atração. O plano espiritual joga um véu na pessoa. De Quando postura. dois inimigos do passado têm que se reaproximar através do casamento, o plano espiritual de algum jeito hipnotiza os dois. Né? Quando o hipnotismo acaba e quando o véu é tirado, os dois já estão casados há algum tempo. E aí acontecem situações como essa. Você viu que a mulher não queria ver o marido nem pintado de ouro. E ele está indo lá para visitar ela. Olha só, né? Ele tinha preocupação com ela, mas ela não. Então, se a gente for ver o passado, talvez ele, no passado, fez alguma coisa de ruim para com ela. Os dois renasceram na condição de marido e mulher, para que talvez ele, na condição de marido, pudesse recompensar tudo aquilo de ruim que ele fez. Mas ela se revoltou. Porque embora a gente não tenha a consciência exata daquilo que a gente fez ou foi, temos as tendências, temos as energias. Sabe aquela pessoa da tua família que você, sabe, parece que o santo não bate? A gente terceiriza a responsabilidade, né? A gente coloca a responsabilidade do santo. Meu santo não bateu com o teu. Não tem nada a ver com o santo. É energia. Sabe a energia não bate, sabe? Os campos de força ali parece que não. Pois é. Vai sondar o passado. A causa está lá. No caso aqui, essa senhora se rebelou, se revoltou. E ela tinha tantas crises de nervo, tantos ataques, que hoje o negócio talvez seria resolvido de uma outra forma, né? Naquela época, internação, camisa de força e hospício, né? Olha o que Calderaro fala, olha que imagem bonita. Tal qual o lavrador que revolve o solo para favorecer o plantio, nós devemos revolver a mente, as ideias, as nossas concepções. E como que a gente faz isso? Sabe como que a gente faz isso? Vivendo a vida, aceitando as situações que chegam até nós. É o desafio, é o problema, é a dificuldade, são as perdas. Todas essas situações que chegam até nós são momentos que a bondade divina nos concede para revolvermos o solo de nossa mente, para renovarmos ideias, renovarmos concepções e avançarmos espiritualmente. Vocês agora estão entendendo como que a doutrina espírita preserva-nos de desequilíbrios mais graves? Porque se morre um ente querido meu que eu amo de paixão, e eu sou espírita, eu vou sofrer com aquilo, mas eu não vou me rebelar ante as leis divinas, porque eu sei que aquela pessoa continua viva. Se eu não sou espírita, eu me rebelo, eu me revolto. E fica uma vida inteira. E fica uma vida inteira com a mente do passado. Chico costumava dizer que uma das coisas que mais atrapalham o progresso da alma encarnada é ter a mente voltada para o passado. É o que mais atrapalha. Por isso que o budismo nos fala que o único momento que nós temos na vida é o agora. O passado já passou e o presente está em processo de construção. Então o momento do agora é a única coisa que a gente tem para poder ser feliz. Quem vive no passado desenvolve depressão. Quem vive no futuro desenvolve ansiedade. Então não é melhor para nós aceitarmos as circunstâncias do presente e vivenciá-las da melhor maneira possível?
Ah, Daniel, mas peraí, quer dizer que eu tenho que aceitar todas as dores e dificuldades dele. Mas peraí, eu vou ser passivo ante a vida? Não. O Espiritismo não fala isso. A aceitação não é sinônimo de passividade. Coloca isso na cabeça. A aceitação é o oposto da revolta. Quando a gente fala, aceita a situação, meu filho, o que a gente está falando? Não se revolte. Você não se revoltando, você ainda vai ter condições e margem de ação para poder agir e melhorar aquela situação. Está vendo? Tem uma diferença muito grande do indivíduo que fica só levando pancada e não faz nada para sair da situação. Porque se existe a dificuldade é um estímulo para você se renovar. Vamos pegar o exemplo da pandemia agora. Quantas pessoas se reinventaram na pandemia? Não é? Que de repente perderam um negócio, que de repente caíram numa situação difícil e tiveram que se reinventar na vida. Quantas famílias que às vezes estavam meio que desagregadas e por conta da dificuldade tiveram que se unir a fim de se elevarem. Daniel, houve também muita separação, porque não aguentaram ficar ali. Ficou em lockdown. Não, teve até um levantamento disso. Verdade, tem razão. Exato, tem razão. É muito triste isso. Então, olha só a falta que faz para a sociedade como um todo o conceito de imortalidade. A falta que faz para a sociedade a ideia de que a vida tem um propósito, tem um sentido. E de que as coisas não terminam por aqui. Lembra quando a gente abordou a questão do dia de trabalho? A vida na carne é um dia de trabalho. Se a tua situação está complicada, está difícil, é porque aquelas circunstâncias lá são necessárias para o teu aprendizado. Você está sendo impulsionado a melhorar, tá? Mas aquilo lá é um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Ah, mas eu renasci deficiente físico. A vida é tão complicada, tão difícil. É um dia de trabalho. Surgirão outros dias de trabalho em que você não vai ter deficiência física mais. Não é? Então, se encararmos a nossa vida com os olhos da imortalidade, se nós enxergarmos a existência como oportunidades para um propósito maior, muita coisa a gente passa com tranquilidade. Muita coisa. Sofre menos. Sofremos menos. Então vamos lá. Saíram da ala feminina. Estão pensando que é só mulher que tem desequilíbrio mental? Não. A mulher que é louca. Foram para a ala masculina. Um monte de gente lá também. E lá eles viram o fantoche. Fantoche? Sim. Logo se nos deparou um homem que de certo se enquadrava na categoria dos esquizofrênicos absolutos. Ao lado dele, inúmeras entidades espirituais de aspecto sombrio. Semelhava-se o doente a um perfeito autômato sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais, ou seja, o indivíduo era uma perfeita extensão dos obsessores que o rodeavam. Ele já não tinha mais vontade própria. Ele fazia exatamente aquilo que o obsessor queria que ele fizesse. E aí se aproximou o enfermeiro dele, desse doente. O enfermeiro se aproximou meio ressabiado, assim. O doente olhou para ele. Pode chegar perto hoje, seu João. O João era o nome do enfermeiro. Eu não sou mais o leão. O leão fui ontem. Sabe quem que eu sou hoje? Eu sou a bananeira. Pode chegar mais perto. Não tem perigo. Quer dizer, olha só que situação. Um indivíduo, um verdadeiro autônomo. E André Luiz achou aquela situação fantástica para termos de estudo. Porque ele observava ali um perfeito entrosamento entre
entre a mente dos obsessores e a mente do doente. Ali ele podia tirar lições fantásticas. Calderaro nem deu bola, seguiu em frente. O processo de desequilíbrio aqui, André, está consumado. Não podemos fazer nada para aliviar imediatamente esse nosso irmão. E ele explicou o caso. Essa pessoa, André, que está sob perfeito hipnotismo dos obsessores, os obsessores, gente, estavam hipnotizando aquele doente. Eles jogavam energias mentais, forças, de modo contínuo na mente daquela pessoa. E aquela pessoa era o verdadeiro fantoche nas mãos dos obsessores. Sabe por que a situação chegou nesse ponto? Sabe por quê? Porque no passado, aquele doente de hoje foi um homem, num passado recente, que abusou do seu magnetismo pessoal. Sabe aquelas pessoas fascinantes que atraem os outros? Ele era assim. E por conta disso, desencaminhou um sem número de mulheres. Ele usava o magnetismo pessoal, o fascínio dele, para seduzir as mulheres. Usava e descartava, para logo em seguida pegar outra. Claro que inúmeras delas se revoltaram tremendamente. E durante o momento de encarnadas, e até depois de desencarnadas, enviavam cargas de ódio terríveis para ele. E essas cargas de ódio foram minando a resistência dele, minando, até ele ficar totalmente envolvido pela mente das obsessoras. Sabe-se lá quanto tempo ele ia ficar assim. É um verdadeiro processo ali de subjugação. É o terceiro tipo de obsessão. Kardec classifica a obsessão como obsessão simples, fascinação e subjugação. Aquilo era uma subjugação completa da mente do indivíduo. Total. Então, cuidado com o modo como nós agimos para com as pessoas. Principalmente no campo dos sentimentos, que são tesouros inestimáveis de cada um de nós. Nós não podemos brincar com o sentimento de ninguém, porque a vida no futuro vai nos cobrar, inapelavelmente vai nos cobrar. Chegaram no outro caso, o caso dos dois velhinhos, dos dois idosos. André chegou lá, tinha dois senhores de idade, meio apalermados, conversando entre si, falando frases sem o mínimo sentido. Sabe uma conversa que um fala uma coisa, um fala A, outro fala B? Um fala maçã, um fala banana? Sabe? Que nenhum dos dois estava ali se entendendo? Era o caso dos dois senhorzinhos ali. Hoje em dia, isso seria tratado de uma outra maneira. Naquela época, estavam no hospício. Calderaro dá uma informação fantástica. Ele fala o seguinte: o tempo sempre denuncia nossa posição espiritual verdadeira. Ele diz assim: quando o indivíduo não usou bem o seu tempo na Terra para crescer espiritualmente, com o tempo, os fenômenos da senilidade são mais dolorosos para a alma. Porque enquanto o indivíduo é jovem, ou enquanto ele tem possibilidades financeiras, ou enquanto ele pode usar a saúde para os prazeres da vida, ele se encaixa perfeitamente na sociedade. Mas a partir do momento que chega a doença, a partir do momento em que o corpo começa a ficar envelhecido e cansado, a partir do instante que ele perde os bens materiais, ele revela quem ele é realmente. Ele fala aqui: milhões de seres estão na fase infantil do entendimento, porque não se esforçaram por melhorar-se espiritualmente. Será, eu pensei, pensamento meu, tá?
Será que isso aqui não seria uma explicação para os inúmeros casos que nós vemos por aí, de indivíduos que vão chegando assim numa idade mais avançada e vão adquirindo um comportamento semelhante a uma criança e ficando dependentes dos seus filhos, dos seus netos, como se verdadeiramente crianças fossem, sob o ponto de vista mental até mesmo, num processo de regressão da memória e tudo mais. Eu fiquei pensando, será, conjecturas minhas, tá, gente, que isso daqui não seria explicação para o mal de Alzheimer? Será? Que acontece uma deterioração da vida mental do indivíduo e uma regressão em termos comportamentais? Vai saber, né? Então nós vimos aqui que André Luiz e Calderaro foram democráticos. Apresentaram 2 casos de transtornos mentais femininos, 2 casos de transtornos mentais masculinos. Um hospital psiquiátrico que compunha de ambas as áreas. Considerações finais. André Luiz pergunta para Calderaro: Calderaro, seguinte, nós estamos vendo aqui um monte de gente que abandonou a vida por decisão própria. Não quiseram encarar a existência, se revoltaram e estão aí num processo de loucura consumada. Nem de leve parece que vão desencarnar tão cedo, caso consumado. Mas, Calderaro, como que a gente pode explicar aqueles casos de indivíduos que já reencarnam dessa maneira? Como que podemos explicar o caso das crianças que já renascem com problemas mentais? Ou dos moços que desenvolvem crises mentais seríssimas? Como que a gente pode explicar isso? Calderaro explicou: André, aqui nesse hospício nós estamos vendo as colheitas de uma sementeira praticada no passado. As perturbações que acompanham a alma na infância, na adolescência, na fase madura, são todas consequências de faltas do passado. Anotemos essa frase na cabeça. Presta atenção. O desequilíbrio começa na inobservância da lei divina. Toda vez que nós nos encontrarmos desequilibrados de alguma forma, seja sob o ponto de vista orgânico, seja sob o ponto de vista emocional, espiritual, inobservância das leis divinas. É o passado que está agora, com as consequências do presente. Então dá para tirar qual informação daqui? Bom, se o desequilíbrio começa na observância da lei, na inobservância da lei, o que eu tenho que fazer para não ficar desequilibrado? Observar a lei. E o que significa observar a lei? Nossa, olha que lições mais bonitas. Coisa bonita. Vou colocar aqui no WhatsApp do grupo. Isso não é observar. Observar a lei é ver as lições bonitas, buscar aplicá-las no âmbito de nossas vidas. Isso é observar a lei. Esse é o processo de cura. Aliás, o processo não. O único processo de cura dos nossos desequilíbrios todos. E é o processo também que nós vamos nos precaver de desequilíbrios futuros. Então, se não estamos bem, sob o ponto de vista orgânico, mental, e olha, nesse planetinha que a gente vive, dá para você contar nos dedos indivíduos assim. Todos nós aqui temos um desequilíbrio mais ou menos acentuado em um ou outro aspecto da vida. Tudo isso vem do quê? Inobservância das leis divinas. Sabe o que eu estou observando? Dentro dos pacientes, o que dá a maioria a incapacidade de perdoar.
sabe por que existe essa encarnação? Fatos, né? É o que a gente viu. O indivíduo, ele se revolta. E quando ele se revolta, ele vive no passado. Está lá no passado. Como reflete no hoje. Como reflete no hoje. É como se ele estivesse arrastando âncoras que o impedem de avançar. Pela falta do perdão. E a falta do perdão vem do quê? Da falta do entendimento do que é a vida. Se a pessoa não entender que estamos aqui para melhorar e aprender num processo de convivência mútua, muito dificilmente ela vai perdoar. É a falta de entender que o outro fez o que sabia fazer. Sim. Porque ninguém tem raiva. É aplicar na conduta do outro a mesma condescendência que a gente quer que o outro aplique na nossa conduta. Isso a gente tem uma dificuldade tremenda em fazer. A gente busca inúmeras desculpas para os nossos deslizes de comportamento, mas a gente tem uma dificuldade tremenda em desculpar os deslizes de comportamento do outro. Causa disso? Orgulho. Nós não aceitamos que alguém nos prejudique. Aquilo é como se fosse, sabe, uma situação absolutamente absurda alguém ter falado uma palavra meio atravessada para nós. E isso vem muito de pai e mãe, né? O filho da terapia, mesma dor, com todo esse encargo dos pais. Aí a gente pensa, né, qual foi O planejamento reencarnatório para isso acontecer. né? Olha como que o ambiente de uma casa espírita e como o conhecimento do espírita fortalece os laços familiares. Não existe acaso na convivência. Nós estamos com os pais, com os filhos, com as pessoas ao nosso redor, que são necessárias para o nosso crescimento naquele momento. Não acontece acaso nenhum. Mas pode ser que eu esteja com uma pessoa aqui que eu nunca vi em outras vidas, esteja me relacionando com ela agora. Sim, mas é o acaso? Não. Existe um porquê magnético ali, um interesse magnético, energético. Tudo é atração, né? Tudo é atração. A lei da atração comanda tudo. É tudo. Né? Se até os átomos se atraem, se até os corpos celestes se mantêm em movimento e equilíbrio por força de atração, quanto mais a gente pensa e sente. Teve um caso de um cliente meu que, em função de uma vontade de um funcionário dele, que criou um transtorno com um funcionário dele, uma coisa muito séria, e chegou a um ponto onde esse meu cliente teve um surto de estresse, ficou muito nervoso comigo, ao telefone, mas ele estava na presença da esposa e do filho, 6 anos. E eu não reagi. Ouvi, beleza? Eu vou ir, vou te explicar, tentar entender o porquê que você tem que entender. E quando eu fui, eu ouvi ele, anotei algumas palavras que ele foi falando. Na conversa, demonstrei a nossa situação e ele comprovou que realmente não era aquilo. Só que essa conversa, ele lembrou do ataque de nervos que ele teve. Esse cara mudou a vida dele. Porque ele falou, eu não vou ver meu filho crescer. Hoje ele tem uma bicicleta de daça dessa aí, pedala ali em Andrade, tudo que é lado, com a família. Ficou um cara calmo, sossegado, mas por conta de uma coisa que ele percebeu que ele fez. Olha só. Aí ele agradeceu, mas eu não fiz nada. Você fez tudo. Em verdade, Ricardo, imagina se você resolvesse naquele momento Mas eu falei responder exatamente isso. à altura. E se eu te responder do mesmo jeito que você está? No mesmo tom, com a mesma agressividade. Já imaginou que Onde nós poderia vamos acontecer? chegar? Falei exatamente isso. E eu estou fazendo a minha escolha. Você está fazendo a sua. Posso te ajudar de outra forma? Aí ele, não. Eu sei que depois daquilo, caiu a consciência dele. Ele não mudou a vida dele. Vai por completo. Se tornou outra pessoa. Isso daí é semear a paz.
E a gente tem situações como essa no nosso dia a dia, em que a gente tem que saber enxergar o outro e dar outra face. Isso daí é a demonstração prática do ensinamento do Cristo, do ofertar a outra face. Se alguém te agredir numa face, oferece a outra. Na linguagem simbólica de Jesus é isso. O que significa oferecer outra face? Significa ter a atitude oposta à atitude do outro. Se oferecer outra face. Então o indivíduo vem com agressividade, você não responde com agressividade. Você dá outra face. Maravilha. Semana que vem, André Luiz finalmente chega, cadê? No limiar das cavernas, só que ele não chega a entrar. Ele não chega a entrar. Olha o suspense. Olha o suspense aí. Aconteceu alguma coisa aí. Spoiler. Daniel, hoje eu ouvi uma pessoa falar no telefone de uma passagem do Evangelho que eu não achei lá no nosso Evangelho, que Jesus e os apóstolos, quando eles estavam em dificuldade, eles iam para a caverna e ficavam em silêncio. Eu não achei isso. Desconheço isso. Eu não achei, eu fui até procurar. Desconheço. Não achei. Jesus em si costumava procurar muito ambientes naturais. E tinha necessidade disso, até mesmo para poder extravasar altíssima voltagem Ele angélica. era homem naquele momento. Naquele corpinho, né, de barro ali, né? Mas especificamente eles, apóstolos, indo para cavernas, meditar, Porque orar. caverna é um negócio meio tétrico, né? Meio escuro. Desconheço. Então. Pode ser que exista nos chamados evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos que a Igreja Católica não considerou só 4, né? Tem vários apócrifos aí. Mas o Evangelho de pastor, Tomé, quando fala isso Maria para Madalena. você, apóstolo, interessante, né? Pois é. Pode ser que ele tenha algum conhecimento aí dos apócrifos, que a gente não tem. Elevemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento por esses momentos e que possamos, acima de tudo, aplicar tudo isso que nós estamos estudando para nós mesmos, para aqueles que estão ao nosso redor. Porque as chaves que podem nos libertar das algemas pesadas e opressoras que nós mesmos nos colocamos no passado, essas chaves estão em nossas mãos. São o nosso comportamento, a nossa maneira de encarar a existência e, principalmente, o entendimento dos mecanismos da vida e o enxergar da nossa condição de imortalidade que nos fará pessoas mais leves e mais felizes. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que assim seja.